o uso do celular e sua influência nas relações familiares. Resumo: o celular, dispositivo essencial na sociedade atual, trouxe transformações profundas às relações familiares, mesclando benefícios, como por exemplo, comunicação facilitada, com malefícios, como por exemplo distanciamento e conflitos. A pesquisa, de natureza qualitativa, baseou-se em revisão bibliográfica para compreender as implicações do uso excessivo do celular nas relações familiares e discutir estratégias para promover um uso mais consciente e saudável dessa tecnologia. Espera-se que este estudo ofereça contribuições significativas ao campo acadêmico, pois aborda temas como comunicação, interação e os relacionamentos interpessoais. Outro fator importante desta pesquisa é o de investigar o quanto as tecnologias emergentes podem influenciar o comportamento humano em suas diversas áreas de relacionamentos interpessoais. Introdução: o telefone celular é uma das tecnologias mais presentes no cotidiano das pessoas na atualidade e ele tem influenciado profundamente as dinâmicas nas relações familiares. É inegável que seu uso trouxe benefícios, como a facilidade de comunicação e acesso à informação, mas também gerou desafios significativos, especialmente no que diz respeito às interações entre os membros da família. Essa situação coloca-nos diante de um cenário conflituoso, no qual pode haver tanto proximidade quanto distanciamento entre os indivíduos. O uso excessivo do celular, principalmente acessando as redes sociais, tem alterado comportamentos, prioridades e até mesmo a qualidade das relações familiares, gerando distanciamento entre membros da mesma família e prejudicando momentos de convivência que antes eram mais frequentes e fundamentais para crianças e adolescentes viverem em sociedade e nas relações com membros da família. Ao considerar essa nova realidade, a temática do uso dos celulares não reduz a necessidade de fazermos uma reflexão sobre os impactos causados para as relações familiares. Nesse sentido, as afirmativas sobre o uso dos celulares apresentadas neste artigo constituem a problemática dessa pesquisa que pretende entender quais as implicações do uso excessivo do celular nas relações familiares. Para responder a esta problemática, tem-se como objetivo compreender como o uso do celular influencia relações familiares, dando ênfase na qualidade da comunicação e na dinâmica dos vínculos no ambiente familiar. A partir dos objetivos específicos, pretendemos identificar comportamentos associados ao uso excessivo do celular que podem comprometer a interação e a convivência familiar, discutir o impacto do uso do celular na dinâmica das famílias no contexto atual, considerando diferentes faixas etárias e a forma como cada membro dessas faixas utilizam essas tecnologias. Analisar como a forma ou o uso do celular interfere na qualidade da comunicação entre os membros da família, como afeta a comunicação, a interação e o relacionamento entre os seus membros. Essa temática se faz de grande relevância para a sociedade, pois nos últimos anos a tecnologia apresenta um desenvolvimento considerável, que tem ganhado cada vez mais espaço entre as relações interpessoais. O interesse pelo tema surgiu a partir de experiências pessoais, da observação de pessoas em meio ao meu convívio social, da participação em palestras, assistindo vídeos, filmes e da leitura de textos que abordam essa temática, promovendo uma análise crítica sobre como a tecnologia tem atravessado os conceitos de família ao longo dos tempos, causando conflitos ou fortalecendo o ambiente de convivência e os laços familiares. Diante disso, percebeu-se a necessidade de lidar com um tema ainda pouco explorado no campo científico, a fim de ampliar os conhecimentos referentes às questões que surgem na sociedade, como, por exemplo, os relacionados ao uso do celular. Diante desse contexto, do aumento do uso do celular, a família é um campo de pesquisa bem interessante, pois a presença do celular tem sido cada vez mais comum no seu dia a dia. Ao explorar esse tema que aborda a influência da tecnologia nas relações e interações da família, viu-se a importância para ampliação da temática. Assim, o artigo tem por objetivo apresentar uma forma de compreender quais são as principais influências do uso do celular nas relações familiares, identificando quais comportamentos podem prejudicar as relações familiares causados pelo seu uso excessivo, realizando uma discussão sobre como isso afeta a comunicação entre os membros dessas famílias. A partir do contexto e nos capítulos a seguir deste artigo, apresentamos o resultado da pesquisa realizada. Atualmente as pessoas têm utilizado a internet com maior frequência e esse é um cenário de fácil observação, pois os indivíduos dão mais importância às interações virtuais do que aos encontros presenciais. Isso está associado às transformações culturais pelas quais passa a sociedade. Diante disso, percebe-se que o uso excessivo da internet tem causado sofrimento e diversos problemas para o indivíduo, como os conflitos familiares e afetivos. Saraiva, 2017. Diante da situação em que o sujeito utiliza a internet com tamanha intensidade, algumas possíveis patologias associadas a essa utilização podem aparecer. Neste sentido, o conceito de normal e patológico surge se mostrando ambíguo.
Nos dizeres de Dalgalarrondo, 2019, afirma que é desafiador estabelecer uma fronteira clara entre comportamentos e estados emocionais considerados normais e aqueles que são patológicos. Além disso, os critérios para definir o que é normal ou anormal em psicopatologia variam de acordo com as preferências filosóficas, ideológicas e práticas de cada profissional. Entretanto, segundo Veludo, esse cenário configurou-se de forma positiva durante a pandemia da Covid-19, pois as pessoas tiveram a oportunidade de manterem-se em contato por meio desse espaço virtual, produzindo assim uma rede de relacionamentos ampliada entre amigos, colegas de trabalho, familiares, relacionamentos românticos, entre outros. Nessa sociedade mediatizada há uma demanda para que a vida aconteça no interior do ciberespaço, cuja interação absoluta e ininterrupta é a principal característica. A mediatização é o conceito utilizado por Sodré, 2006, que define como as relações humanas tendem à virtualização. Aponta que, na sociedade mediatizada há uma demanda para que a vida aconteça no interior do ciberespaço, cuja interação absoluta e ininterrupta é a principal característica. A tecnologia e a conectividade geraram um mundo próprio, específico dentro do nosso mundo real como o ciberespaço e a cibercultura. O termo ciberespaço especifica não apenas a infraestrutura material da comunicação digital, mas também o universo oceânico de informação que ela abriga, assim como os seres humanos que navegam e alimentam esse universo. Quanto ao neologismo cibercultura, especifica aqui o conjunto de técnicas, materiais e intelectuais, de práticas, de atitudes, de modos de pensamento e de valores que se desenvolvem juntamente com o crescimento do ciberespaço. Leve, 1999, p. 17. A partir dos conceitos apresentados por Leve, 1999, sobre o ciberespaço e cibercultura, podemos utilizar o termo ubiquidade, que também pode ser entendido como onipresença. Tem-se a ideia de que os objetos descritos na sua forma mais simples, como etiquetas de roupas, canetas, relógios, interruptores de luz e etc., seriam objetos interconectados de forma constante. Esses objetos tecnológicos fazem parte do nosso dia a dia, e atualmente é raro ver uma pessoa sem um celular nas mãos, tanto que o seu uso já se tornou quase que imperceptível. O celular já faz parte do nosso dia a dia e quando foi criado seu nome era telefone móvel e ele foi apresentado como uma alternativa ao telefone fixo, pois tem sua utilização limitada a um espaço reduzido, uma vez que estava conectado a um cabo telefônico. Mas a princípio o seu uso era exclusivamente para comunicação por voz. Ao longo do século XXI, o telefone móvel teve um avanço, pois novas funcionalidades foram adicionadas ao aparelho que desde então passou a enviar mensagens de texto, acessar a internet, redes sociais, bem como redes de e-commerce. Borges, Pignataro, 2016. Nos dizeres de Knoll, Corso, Júnior, 2016, p. 1. Os modernos telefones móveis, chamados smartphones, conquistam cada vez mais o mercado de vendas, pois possuem diversas funcionalidades que podem ser encontradas em diferentes aparelhos, como tablets, notebooks, videogames, celulares e computadores. A proliferação acelerada da utilização desses dispositivos móveis facilitou ainda mais a troca de informações, comunicações e interações em rede. Diante disso, podemos identificar que os smartphones, popularmente denominados de aparelho celular, têm presença habitual na vida das pessoas e isso reflete diretamente nas estruturas sociais da sociedade, o que reflete diretamente nas famílias, sendo afetados os sujeitos em seus papéis, pode apresentar problemas que impactam na qualidade da comunicação, na dinâmica dos vínculos interpessoais, na interação e na convivência familiar. Ei Júnior, 2005. Destaca que o escritor José Saramago utilizou uma interessante metáfora para referir-se à nossa época. Saramago, 2000, acredita que vivemos em uma grande caverna, assim como nossos ancestrais viviam. Em seu livro A Caverna, ele utiliza a metáfora da caverna, inspirada na alegoria de Platão, para explorar temas relacionados à sociedade contemporânea, à alienação, ao impacto da modernidade e do consumismo que aprisionam os indivíduos em meio às consequências da ubiquidade tecnológica. Borges e Pignataro, 2016, realizaram estudos sobre o uso do celular, observando o uso exacerbado do aparelho e como ele tem se tornado uma síndrome psicológica de reconhecimento mundialmente denominada nomofobia. Um retrato dos sintomas principais que causam medo de ficar sem celular sinaliza que há uma visão simplista sobre o seu uso. Além disso, apesar das pesquisas documentarem que se trata de um problema crescente de atendimento à saúde que é tratada com terapias e até medicamentos, o entendimento científico do problema ainda está em evolução. Borges, Pignataro, 2016, p. 120. Metodologia.
A presente pesquisa seguiu uma abordagem qualitativa, pois esta permite que seja feito um aprofundamento mais preciso para a investigação capaz de entender os questionamentos propostos no objetivo geral e específicos. A pesquisa qualitativa é uma metodologia essencial para a investigação de fenômenos sociais. Uma das principais características da pesquisa qualitativa é a coleta de dados não numéricos, como entrevistas, observações e análises de documentos, que permitem uma compreensão detalhada e contextualizada do tema em estudo. Por meio da análise desses dados, os pesquisadores buscam identificar padrões, temas e relações que ajudem a interpretar o fenômeno em proposto como objeto de estudo. Denzin, Lincoln, 2018 a Pudminayo, 2002. Foi realizada uma revisão bibliográfica na intenção de fundamentar teoricamente o estudo e apresentar uma visão geral dos estudos da área pesquisada. Segundo Gil, 2008, a revisão bibliográfica desempenha diversas funções no processo de pesquisa. Primeiramente, ela permite ao pesquisador conhecer o estado da arte do tema, ou seja, o que já foi estudado e o que ainda falta ser explorada nessa área de conhecimento. A identificação de artigos com base teórica relevante para este estudo foi realizada em plataforma de periódicos como Cielo, CAPES, PepsiC e Google Scholar. Para a localização dos artigos, definimos a utilização das palavras-chave e descritores, uso do celular e relações familiares, impacto do celular na comunicação familiar, dependência de smartphone e família, uso excessivo do celular e vínculos familiares, tecnologia e relações familiares. Na etapa de busca dos artigos com conteúdo necessário para a elaboração da pesquisa foi encontrada uma quantidade resumida de textos diretamente ligados ao problema apresentado. No entanto, fizemos uma expansão dos termos e definimos que a. que os artigos fossem completos, b. que estivessem disponibilizados em língua portuguesa, c. conter no corpo dos artigos ou como tema central a frase uso excessivo de celular, dependência de internet, vínculos familiares, tempo de tela, novas conformações familiares, novas tecnologias digitais, vício em internet. Após essa expansão foram encontrados cerca de 100 títulos, porém nem todos satisfaziam ao tema que seria abordado na pesquisa. Após o cruzamento desses descritores com as palavras-chave chegou-se ao número de 20 artigos, dos quais foram lidos os resumos. Destes 20 foram selecionados 12 que atenderam aos critérios buscados nos resumos e posteriormente foram analisados com maior profundidade. Dos artigos utilizados nesta pesquisa a partir de relatos de experiências, teorias e estudos realizados com o objetivo compreender quais são as principais influências do uso do celular nas relações familiares, identificando quais comportamentos podem prejudicar as relações familiares causados pelo uso excessivo dos celulares, realizando uma discussão sobre como o uso excessivo desses dispositivos afetam a comunicação e os vínculos entre os membros dessas famílias. Breve histórico sobre a família e suas transformações. Compreender o uso e a influência de celular nas relações familiares, com ênfase na qualidade da comunicação e na dinâmica dos vínculos interpessoais, não é uma tarefa fácil. A família hoje tem uma constituição diversa. Não temos apenas uma família tradicional, uma visão conservadora da mãe, pai, filho, filha e um cachorro. Essa é uma construção da imagem ideal de família, que se tem pronunciado há anos na sociedade. Tem-se historicamente uma visão heterossexual, que perpassa civilizações desde o período da antiguidade, sendo a manutenção da família um de seus discursos normativos. Contudo, essa visão alicerçada em um viés machista teve variadas influências sociais e representativas. A família ao longo dos séculos e dos anos foi se modificando e a família nuclear tradicional não é mais a representação da diversa realidade contemporânea. Kell, 2003. De acordo com Embeloni e Schmidt, 2011. Nos séculos IX e X, a maneira como as relações amorosas se estabeleciam refletia as relações de poder existentes sobre as famílias, tanto da mulher quanto do homem. Essa estrutura restringia o sentimento amoroso a casais de sexos opostos. Além disso, os mesmos autores apontam para o aparecimento do amor cortês naquele período. As afirmativas encontradas neste contexto apontam para a constituição de uma família por meio de um contrato que sequer levava em consideração a interação para a construção da relação. Uma definição de família iniciava na escolha pelos pais e familiares para o melhor arranjo de casamento. É importante considerar que, em tal período, a comunicação se dava na interação do mesmo espaço, ambiente e o olho no olho. Mas, as questões econômicas tinham intervenções na construção da família tradicional. O afeto e o amor eram negligenciados, ou quando ocorria, aparecia em segundo plano, após a relação já ter sido estabelecida. Na sequência do tempo e das mudanças sociais, outros afetos foram se incorporando à dinâmica da família, novas representações e posicionamentos sociais avançam na perspectiva do que é a relação afetiva e o amor.
Nesse campo de evoluções em torno da família, também estão os direitos adquiridos pelas mulheres e a possibilidade de escolha de relações afetivas e de modificações no campo das identidades de gênero e sexual, bem como da possibilidade de vivência da homossexualidade. Os autores abaixo retratam tais contextos de produção de mudanças em torno da família. Mais tarde, no século XIX, aparece a relação afetiva romântica com uma marcante característica, a presença da eternidade e fidelidade. Novas formas de relações afetivas pós-Segunda Guerra Mundial, como o homossexualismo, aparecem com tremenda força, no mesmo instante em que as mulheres começaram a reivindicar seus direitos com relação à qualidade de vida, aos seus relacionamentos afetivos, participação no mercado de trabalho e meio profissional e assim, sucessivamente a obtenção da independência financeira. Knoll, Corso. Júnior, 2016, p. 4. Ao considerarmos as transformações que a sociedade trilhou, podemos pensar em outros atravessamentos que reconfiguram as famílias, ampliando as complexidades em torno deste grupo. Tais transformações são perpassadas pelas questões relacionadas à economia, às políticas de controle de natalidade, experiências de maternidade em etapas diferentes da vida da mulher e do homem, à presença ou ausência materna e paterna, ao fato de a maioria de mulheres, mães e avós que aparecem como chefes de família, aos direitos em torno da adoção e diversas outras características familiares. Kell, 2003. Vê-se nesse contexto que o modelo de família nuclear tradicional passa a ter novas configurações que surgem a partir da dissolução de um modelo conservador. Neste sentido, segundo Kell, 2003, essa família se diferencia da família nuclear do século XIX e XX, que tinha um modelo patriarcal e hierárquico, bem como da família extensa pré-moderna. São configurações que assumem novos significados e sentidos. A família tentacular se caracteriza por uma estrutura mais fluida e ramificada, na qual os laços familiares não são dependentes exclusivamente da consanguinidade. As relações afetivas são construídas ao longo da vida, em meio a separações, recomposições e novas uniões. A partir dessa virada, os laços conjugais já não escondem mais a base erótica, portanto, instável, de sua sustentação. Os filhos deixaram de ser a finalidade, ou a consequência inevitável, dos encontros eróticos. As separações e as novas uniões efetuadas ao longo da vida dos adultos foram formando, aos poucos, um novo tipo de família que vou chamar de família tentacular, diferente da família extensa pré-moderna e da família nuclear que aos poucos vai perdendo a hegemonia. Kell, 2003, p. 3. A transformação na família está em um reflexo das mudanças sociais, como a independência financeira das mulheres, a democratização dos métodos contraceptivos e a crescente acessibilidade das relações conjugais consideradas não tradicionais, contudo atualizadas com as manifestações e reconhecimentos sociais. Mediante tais colocações, a família contemporânea passa a ser marcada por múltiplos vínculos e configurações modificadas, uma importante manifestação que contrapõe o ideal rígido de uma estrutura familiar única e estável. Nesse contexto de mudanças, fica evidente que, independente dos arranjos familiares diversos, há uma visão que cada representação familiar tem a responsabilidade econômica e social de prover a família em suas várias dimensões e de necessidades sociais. Moreira, 2013. Uma mudança estrutural na família tem impacto na formação dos indivíduos e em sua função. Contudo, a função da família é insubstituível. A linguagem é constituída nessa estrutura. Ela está na relação consigo e com o outro, um percurso de comunicação que leva a criança ou adolescente à constituição como sujeito. Kell, 2003. Estão presentes na função familiar, a socialização, pois não se pode desconsiderar que a família é a primeira instituição que ensina normas, valores e crenças culturais às crianças e aos adolescentes. Essa dimensão tem impacto na comunicação. Assim, o papel da família na modernidade é formar, no sentido de preparar as crianças para suas responsabilidades em relação às normas de convívio social. Kell, 2003, p. 5. Desse modo, a família tem em sua função o papel de preparar as crianças e adolescentes para a vida em sociedade, transmitindo limites e responsabilidades que é vivida no público e no privado. Uma visão diferente do modelo de socialização que durante quase 2 séculos esteve ao encargo da família patriarcal. Kell, 2003, p. 4. As mudanças de valores e processos de socialização modificam os afetos e a forma como são transmitidos. As transmissões de afetos, mesmo com as mudanças estruturais, fazem parte da família, que continua sendo um espaço de construção de vínculos emocionais e afetivos e que tem relação com a forma de comunicação.
Com as mudanças identificadas, a adaptação é uma função da família. Ela tem interferência direta na transformação para se adequar às novas demandas sociais, mantendo sua função essencial de suporte e cuidado. Kell, 2003. O acesso às mídias disponibilizadas pela internet provocou mudanças no comportamento dos membros das famílias e hoje o celular surge como um elemento ativo deste núcleo influenciando no desenvolvimento de seus membros. Bacigalupi et al., 2014 Apud Pinto, 2022. Ao citar Neves et al., 2018, Pinto, 2022, reforça o papel transformador da tecnologia no dia a dia das famílias, no modo de trabalhar com as atividades home office, na educação à distância, sobre seus grupos de pertencimento nas modalidades de comunidades virtuais, na percepção que os indivíduos têm sobre si e o convívio com pessoas representadas por novos arranjos familiares que outrora eram invisibilizadas. Nesse sentido, a assimilação da tecnologia e das demandas do mundo digital representa um desafio crescente e contínuo para a família contemporânea, conforme apontado por Wagner et al., 2010. Os autores explicam que, ao mesmo tempo em que a internet facilita a comunicação e o acesso à informação, ela também suscita inseguranças e dificuldades nas relações familiares. Essas questões se entrelaçam com as novas formas de socialização online, que impactam as dinâmicas afetivas, as estruturas hierárquicas e a concepção de privacidade no contexto familiar, exigindo que as famílias lidem diariamente com os prós e contras dessa integração tecnológica. O uso de smartphones na contemporaneidade e os impactos nas relações familiares. A Internet das Coisas, Internet of Things, IoT, é uma rede global de máquinas e dispositivos, vulgo coisas, necessárias para atender às novas gerações que são cada vez mais interativas, dinâmicas e que fazem uso constante destes recursos tecnológicos. Li, 2015. A IoT são objetos conectados à web, vistos a qualquer momento online em celulares, computadores, GPS, sensores infravermelhos, eletrodomésticos, sensores de equipamentos residenciais, câmeras de segurança, dispositivos médicos, dentre diversos outros, que permitem a comunicação e troca da informação, agregam maior valor aos seus usuários. Torna mais vantajoso do que os objetos não conectados. Souza, Cunha 2016. As IoT são equipamentos e ferramentas que surgiram a partir da evolução das TIC, tecnologias de informação e comunicação. Consiste em um sistema capaz de conectar o real e o virtual, criando um mundo inteligente em diferentes segmentos da sociedade. Dias, 2016. As ferramentas de TIC tiveram um crescimento e desenvolvimento considerável. Dessa forma, têm ganhado um espaço cada vez maior nas relações humanas. Pinheiro, 2020. Com a introdução das TIC, várias alterações têm surgido em diversos setores não só da economia, da política e da cultura social, mas também no próprio funcionamento do sistema familiar, sobretudo no âmbito das interações e comunicação entre os seus membros. Pinto, 2022. As ferramentas de tecnologia e informação, principalmente os celulares e smartphones, facilitam a comunicação mais instantânea, simultânea e junto com a conectividade são constantes na vida do indivíduo, que em sua maioria a utiliza de forma ininterrupta para transmitir a mensagem para as pessoas independente do lugar no mundo em que se encontram. Saraiva, 2017. O aumento do uso de telefones neste contexto é apontado pelo autor abaixo. No Brasil tem hoje 225,1 milhões de acessos somente por telefonia móvel, segundo a Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, e é crescente esse uso nos domicílios, quando também comparado aos outros dispositivos tecnológicos utilizados na casa dos brasileiros. Pinto, 2022, p3. Nunes e seus colaboradores, 2021, destacam que a velocidade da propagação de informações torna o uso das redes sociais mais prazerosa. Desta forma, para se manterem incluídas nessa evolução e sentirem que pertencem ao ciberespaço, assim como inserirem-se em diversos grupos simultâneos, os indivíduos sentem uma pressão de estarem conectados e buscam incessantemente dar conta dessa exigência. Nesse sentido, destacam-se os adolescentes como o grupo mais vulnerável. Percebe-se que a expansão da tecnologia agrega valor em diversas áreas da sociedade, mas, por outro lado, priva o indivíduo de gozar plenamente de seu tempo livre, direito de descanso e lazer, impedindo que haja investimento nos relacionamentos sociais, afetivos e familiares. Pinheiro, 2020. Nesse sentido, Nunes et al., 2021, citam que a dependência do mundo virtual impacta a saúde física e mental, assim como influencia negativamente na qualidade das relações interpessoais. Saraiva, 2017, destaca que o uso excessivo de celulares provoca mudanças de comportamento e impacta negativamente na qualidade de vida, indo ao encontro da afirmação de Pinto,
2022, ao citar que entre o smartphone e a família há impactos e consequências que estão intimamente ligadas ao comportamento e na formação dos padrões. O aumento e os prejuízos do uso do celular em crianças, adolescentes e adultos. Este relato ilustra de forma impactante os efeitos da dependência tecnológica equivalentes com a dependência química. A minha vida só acontecia na internet, quando eu estava jogando. O mundo real se perde. Você entrega a sua vida para o jogo. Esse vício, essa dependência de tecnologias, é impressionante. Ele é tão poderoso quanto uma dependência química. É igual, creio eu. Quanto mais você se entrega para o mundo virtual, menos presente você fica no mundo real em relação a tudo. Relacionamento, vida profissional, acadêmica, familiar. A tudo, Saraiva, 2017, p. 135. A comparação entre a dependência digital e a química, destacada no depoimento, é tão poderoso quanto uma dependência química. Ele reforça a gravidade do problema ao sugerir que os mecanismos de vício em tecnologias podem ser tão intensos e prejudiciais quanto os de substâncias psicoativas. Além disso, a descrição das consequências negativas em relacionamentos, vida profissional e familiar aponta para um desafio urgente: como equilibrar os benefícios da tecnologia com a preservação da saúde mental e das interações sociais autênticas. Saraiva, 2017. Nesse sentido, Nunes et al., 2021, afirmam que o uso excessivo de smartphones é uma realidade na sociedade, especialmente entre os adolescentes que atualmente são chamados de nativos digitais. Embora esses dispositivos ofereçam conveniência e conectividade, o uso prolongado pode acarretar problemas de saúde significativos. A partir de 2011, o uso dos smartphones aumentou significativamente. Isso, segundo a Organização Mundial da Saúde, OMS, 2014, é um fator de preocupação, pois atualmente as utilizações destes equipamentos eletrônicos e similares já se configuram como um problema de saúde pública mundial. Dentro desse contexto, a parte da população mais sensível a essa exposição são as crianças e os adolescentes, pois desde então passou-se a observar um aumento na prevalência de problemas na saúde mental desse grupo, em decorrência do uso excessivo. Entretanto, segundo Nobre et al., 2021, os próprios pais utilizam a televisão num tempo excessivo, dificultando que os filhos tenham um tempo de uso reduzido, uma vez que eles participam desse dia a dia dos pais. O uso de dispositivos tecnológicos, como o celular, por adultos tem aumentado consideravelmente e acreditamos que o uso demasiado pelos pais venha a ser uma das principais causas de conflitos, desatenção, falta de diálogo, causando um empobrecimento nas relações intrafamiliares. Albuquerque et al., 2022, p. 42.932. Atualmente, as telas que antes eram restritas ao uso da televisão evoluíram para os telefones celulares e demais dispositivos portáteis e sua utilização se estendeu a todos os espectros etários. O presente estudo também destaca, dentro dessa faixa etária, as crianças, pois segundo Nobre e seus colaboradores, 2021, o uso de mídias por crianças na primeira infância está cada vez mais habitual e dessa forma torna-se importante investigar os fatores que influenciam no aumento desse tempo de tela pelo qual a criança permanece exposta e quais as influências tanto positivas quanto negativas que essa exposição tem para elas, sendo que já é perceptível que o tempo é superior ao recomendado. A OMS, 2019, divulgou as recomendações sobre o uso de telas por crianças na faixa etária de até 5 anos, sendo que estas não devem passar mais do que 60 minutos por dia diante de um smartphone e similares. Ela alerta também que crianças abaixo de 12 meses não devem ter nenhum minuto sequer diante destes dispositivos. Segundo os estudos apresentados pela instituição, 40 milhões de crianças em todo o mundo apresentam sobrepeso, o que segundo a OMS está relacionado a essa exposição excessiva, o que causa sedentarismo em vez de desenvolver atividades físicas e práticas que as envolvem no mundo real. Devido à constante necessidade de estarem online, crianças, adolescentes e adultos acabam abrindo mão de atividades físicas, esportes e hábitos que promovem uma vida mais saudável, o que contribui para o sedentarismo e o aumento da obesidade. Para otimizar o tempo na internet, é comum que escolham refeições rápidas, como fast food, e prefiram permanecer em casa, evitando interações presenciais. De acordo com Souza e Cunha, 2018, o cyberbullying é um fenômeno mais evidente entre os adolescentes, entretanto tem ocorrido com muita frequência entre os adultos. Nesse sentido, percebe-se o aumento da ansiedade, depressão, dependência do uso do celular e a pressão por uma autoimagem fictícia idealizada pelas redes sociais. O uso prolongado das mídias sociais, especialmente entre adultos, compromete a qualidade do sono, afeta a saúde mental e, além disso, o autor destacou que há uma ligação entre esse uso excessivo com a falta de presença nas interações sociais, o que gera isolamento e sentimentos de solidão.
Influências do celular na comunicação e construção do vínculo familiar. Segundo Nobre et al., 2021, p. 1128, a construção dos vínculos familiares se dá a partir da primeira infância. E o ambiente exerce grande influência por interrelacionar de maneira constante os fatores intrínsecos à criança. O mesmo autor também cita que na primeira infância, período que consiste entre os primeiros dias de vida até os 6 anos de idade, é o período em que se deve promover vínculos afetivos saudáveis, espaço adequado para liberdade de movimento, brincadeiras livres e disponibilidade de brinquedos ou materiais de aprendizagem, entre outros fatores. A comunicação entre as famílias passou por alterações significativas. Maria Rita Kell sinaliza como a expansão dos meios de comunicação, especialmente a televisão, impactou a função tradicional da família na transmissão de valores e padrões de comportamento. Se considerarmos essa expansão como marco de como essa comunicação foi se alterando no dia a dia, antes da televisão, os jantares em volta das mesas, conversas em quintais, fazia da família a expressão máxima de convívio e lugar de intimidade. Construção de sentidos e expressão de sentimentos, onde se exterioriza o sofrimento psíquico que a vida de todos nós põe e repõe. A televisão modificou esse cenário, colocando a família diante de si, controlando a comunicação em publicidades e propagandas. A comunicação familiar tornou-se prejudicada, haja vista que a televisão ganhou prioridade nessas rodas de conversa. Hoje, com os celulares na palma da mão, a comunicação mudou bastante. Agora, as interações e as relações acontecem muito mais no mundo virtual. Essa transformação afeta em muitas esferas as funções que a família desempenha. A linguagem que antes era usada apenas de forma presencial, agora vai além disso, facilitada pela tecnologia, ultrapassa o tempo, o espaço e o lugar. Com isso, a comunicação se tornou mais fácil, indo além das relações dentro da família e até mesmo da comunidade. Diante deste contexto em que as relações têm ocorrido mais no ambiente virtual, Santos et al., 2025, apresentam um tema que devemos considerar, que é a infidelidade virtual, que são momentos de infidelidades vividas pelos parceiros que se aproveitam da privacidade que o uso do celular proporciona e desenvolvem relacionamentos extraconjugais sem necessariamente terem relações sexuais. Não é fácil você saber que seu cônjuge tem mensagens escondidas no celular ou apagadas, então a traição começa aí. Se eu apaguei, é porque tem algo ali que eu não quero que minha esposa veja. Não traiu relacionado ao sexual, toque e tal, mas você traiu a confiança, né? Ações como esconder mensagens trocadas com terceiros ou apagar conversas específicas são frequentemente percebidas como atos de infidelidade, pois violam os acordos de exclusividade e transparência estabelecidos pelo casal ou pela família. Essa infidelidade virtual desafia as noções tradicionais de fidelidade e exige um diálogo aberto e constante sobre os limites e expectativas dentro das relações familiares na era digital. O celular tornou-se um dispositivo que está no dia a dia da vida das pessoas, ele influencia não apenas a comunicação entre elas, mas também as dinâmicas sociais e familiares. Muitos pais julgam que a presença dos filhos nas ruas seja um fator de risco. Entretanto, a presença excessiva da tecnologia nas mãos das crianças e adolescentes são também fatores que trazem o risco para dentro dos lares, onde os pais estão ausentes, muitas vezes pressionados por longas jornadas de trabalho a fim de suprir as necessidades de sustento da família. Com isso ocorre uma fragilização da estrutura familiar, que tem por função ser o primeiro núcleo social do indivíduo. A família também deve ser responsável por fornecer suporte emocional, afetivo e educacional, e é no ambiente familiar que se aprendem valores, normas e comportamentos que serão levados para outras esferas da vida. Com a correria do dia a dia, a convivência familiar viu-se prejudicada, por vezes pela falta de tempo e pela sobrecarga de responsabilidades, mas também com a presença em tempo real e da comunicação rápida e interativa no mundo virtual. O celular é uma tecnologia que pode ser vista como ferramenta mediadora, mas que, dependendo do uso que é feito, tanto aproxima quanto distancia os membros da família. Quando as pessoas ficam dependentes do uso do celular, elas ficam principalmente conectadas na internet, acessando redes sociais ou jogando, elas entram em uma espécie de transe virtual e, por consequência, ocorre o distanciamento e perda de vínculo nos relacionamentos. Diante desse contexto, podemos citar a triangulação, que na abordagem sistêmica, refere-se à introdução de um terceiro elemento na dinâmica do casal usado como forma de lidar com situações estressoras. Segundo Nichols e Schwartz, a triangulação pode trazer estabilidade momentânea aos relacionamentos, mas também perpetuar conflitos. Embora nem todos os problemas conjugais incluam a participação de terceiros, a maioria passa por essa situação e o smartphone assumiu esse papel, funcionando como um mediador ou até mesmo um escape para casais em conflito. Corroborando essa compreensão de Boven,
Priest afirma que o triângulo pode ser criado como uma forma de adaptação ao estresse familiar interno ou externo e nem sempre é mal adaptativo, embora muitas pesquisas se concentrem nos aspectos negativos dele. Neste estudo, é possível inferir que o smartphone aparece como um elemento de triangulação relevante no processo de adaptação dos participantes ao contexto digital, embora alguns elementos, como a fuga de lidar com o distanciamento já presente na relação, pareçam indicar uma má adaptação na relação conjugal. Quanto mais as pessoas forem impulsionadas pela ansiedade, menos tolerantes elas serão umas com as outras e mais serão polarizadas pelas diferenças, conectando-se mais ao smartphone e menos uma com a outra. Estudos indicam que os dispositivos tecnológicos são frequentemente utilizados como válvulas de escape para evitar discussões ou situações desconfortáveis. Por exemplo, alguns participantes destes estudos relatam que preferem se distrair com o celular a enfrentar conversas difíceis, o que pode prejudicar a comunicação e a qualidade do relacionamento. Além disso, o uso excessivo do smartphone pode mascarar problemas conjugais, como o afastamento após a chegada de um filho, reforçando padrões de evitação. A transformação tecnológica indica que a interação e a comunicação mediadas pela tecnologia reconfiguraram as relações familiares, exigindo novas formas de conexão e diálogo para manter a coesão e a função educativa da família. O uso excessivo das redes pode reduzir as interações significativas e causar dependência. A utilização do smartphone em momentos inapropriados, como na hora de dormir, pode provocar dificuldades de pegar no sono. Seu uso constante durante o dia pode causar conflitos e rompimentos dentro do contexto familiar, assim como a utilização do smartphone durante as refeições prejudica nas relações presenciais, de familiares, de amizades e nas relações amorosas. Contudo, muito além de intervenções nas interações que a televisão causou nas famílias, o celular causou mudanças mais significativas na família pós-moderna. Delas podemos destacar transformações sociais, como a diversificação dos seus arranjos, monoparentais, homoafetivas, etc., e a presença mais marcante das mulheres no mercado de trabalho. Contudo, o celular tem uma interferência rápida e abrupta, que modifica a interação e a comunicação. Nesse sentido, podemos pensar que os vínculos familiares ficam prejudicados pelo uso da tecnologia, porém o contato virtual pode sim nos conectar com pessoas e familiares que fazem parte do nosso núcleo familiar, mas que estão distantes. Dessa forma, a utilização dos dispositivos tecnológicos não apresentam somente aspectos negativos, mas se apresentam também como prováveis ferramentas para a criação de novos vínculos, reaproximação e até mesmo constituição de novos relacionamentos amorosos. Albuquerque et al., 2022. O vínculo familiar vai além do estar conectado, vai além de simplesmente estar online ou em rede, pois enquanto conectar refere-se a estar ligado digitalmente, vincular implica em estabelecer relações mais profundas, que envolvem conhecimento mútuo e comprometimento consigo e com o outro. Além disso, ter vínculo significa ser capaz de lidar com desafios de comunicação, suportar conflitos e resolvê-los dentro das relações. Os vínculos sociofamiliares são fundamentais para garantir ao indivíduo um senso de pertencimento social. Ao longo da vida, as pessoas enfrentam conflitos e mudanças que exigem constantes adaptações, tanto em seu mundo interno, emocional e cognitivo, quanto no externo, relações e ambiente. Albuquerque et al., 2022. Devido à crescente demanda do uso da internet no cotidiano das famílias, surgiu a necessidade para elas desenvolverem métodos para administrar não apenas as facilidades proporcionadas, mas também as incertezas, preocupações e obstáculos advindos dessa presença em suas rotinas. Wagner et al., 2010. Partindo dessa necessidade, vale observar as recomendações da Sociedade Brasileira de Pediatria, SBP, 2016, ao citar a importância de que os adolescentes não fiquem isolados em seus quartos, e que os pais estabeleçam limites de horário e monitorem o uso dos dispositivos. A recomendação da SBP é manter um diálogo aberto sobre valores familiares e regras de proteção social, incentivando um uso saudável e crítico das tecnologias. Sugere-se aproveitar oportunidades para conviver em família e compartilhar momentos sem estarem conectados no mundo virtual, planejando atividades longe do Wi-Fi, celulares ou computadores e realizando as refeições sem o uso desses recursos. Nesse sentido, pode-se destacar os adolescentes que nasceram nos anos 90, pois são o grupo da sociedade mais influenciado pelo fenômeno do crescimento do uso do celular. Como essa geração nasceu juntamente com o momento do despertar dessa tecnologia, eles transitam com facilidade em meio a essa revolução tecnológica. Acompanhando esse envolvimento dos adolescentes nesse meio, as campanhas de marketing foram direcionadas para esse grupo a fim de impulsionar o lançamento de novos produtos.
Um dos fatores que incentivam o interesse do público jovem para utilizar dispositivos móveis é a sensação de liberdade e fuga do controle parental, bem como o estímulo a viver em diferentes faces identitárias através da personalização dos seus aparelhos com a utilização de capas, sons e até mesmo utilizá-los como adereços na vestimenta. As tecnologias são uma realidade indispensável na vida moderna e os benefícios oferecidos pelos dispositivos agregados a essa realidade são inegáveis. Entretanto, em oposição a isso, podem causar o distanciamento afetivo e conflitos familiares. Então, torna-se crucial que as famílias encontrem um equilíbrio saudável entre o uso da tecnologia e a interação presencial, assegurando um ambiente familiar harmonioso e favorável ao desenvolvimento emocional e social dos seus membros. Água e seus colaboradores, 2018. Concluíram com seus estudos que as relações humanas enfrentam novos desafios, que com a evolução da tecnologia, terão tendência a piorar. Entretanto, segundo Albuquerque et al., torna-se cada vez mais relevante buscar relacionar-se fora da rede, conhecer e assumir compromissos com o outro, bem como consigo mesmo. Ter vínculo é saber resolver as dificuldades de comunicação, suportar e saber resolver conflitos em meio às relações. Em busca de soluções para este problema, vale pesquisar por estudos desenvolvidos nessa área a fim de compreender como intervir para que haja uma prevenção das consequências negativas que a utilização excessiva dos dispositivos tecnológicos tem causado nas famílias. Diante disso, Nunes e Alameda apontam que os psicólogos podem contribuir neste campo com a elaboração de campanhas educativas e projetos de promoção da saúde para conscientização quanto à utilização adequada dos celulares. Conclusão. O estudo apresentado neste artigo demonstra que o uso do celular, apesar de seus benefícios inegáveis, traz consigo desafios significativos para as relações familiares. Entretanto, seu uso excessivo, que em diversas situações pode ser chamado de vício, tem causado distanciamento, conflitos e deterioração da qualidade das interações presenciais. A pesquisa evidenciou que crianças, adolescentes e adultos estão igualmente vulneráveis aos impactos negativos, que incluem desde problemas de saúde física e mental até a fragilização dos vínculos familiares. A análise qualitativa realizada, baseada em revisão bibliográfica, permitiu identificar padrões comportamentais preocupantes, como a substituição de momentos de convívio familiar pelo engajamento em atividades virtuais, a infidelidade virtual e os malefícios do uso excessivo das telas. A infidelidade virtual, por exemplo, desafia as noções tradicionais de fidelidade, exigindo um diálogo aberto sobre limites e expectativas nas relações familiares na era digital. Além disso, o smartphone tem sido utilizado como um elemento de triangulação em dinâmicas familiares, muitas vezes servindo como escape para evitar conflitos ou conversas difíceis, o que pode prejudicar a comunicação e a qualidade dos relacionamentos. Diante disso, destacou-se a necessidade de equilíbrio entre o uso da tecnologia e a manutenção de relações presenciais significativas. A família, como núcleo fundamental de socialização e apoio emocional, enfrenta o desafio de adaptar-se a essa realidade sem perder seus vínculos. Por outro lado, o estudo também apontou caminhos para reduzir esses efeitos negativos, como a definição de limites claros para o uso de dispositivos, a promoção de atividades familiares desconectadas do mundo digital e o diálogo aberto sobre valores familiares. Outros fatores a considerar são a conscientização sobre os riscos do uso excessivo e a busca por um equilíbrio saudável no uso do celular, essenciais para preservar a harmonia e a coesão familiar. Em síntese, este artigo reforça a importância de uma reflexão crítica sobre o papel da tecnologia no cotidiano das famílias. Enquanto o celular pode ser uma ferramenta valiosa para aproximar quem está distante, seu uso em excesso pode afastar quem está perto. Portanto, é fundamental adotar práticas que favoreçam a convivência presencial e o fortalecimento dos laços familiares, garantindo que a tecnologia sirva como aliada, e não como obstáculo, para as relações humanas. Embora a presente pesquisa tenha apresentado contribuições para ampliação da temática sobre a influência do uso do celular nas relações familiares, não foi possível apresentar todas as possibilidades que a psicologia pode atuar de forma efetiva no tratamento das famílias afetadas pelo uso da tecnologia, devido à escassa disponibilidade de literaturas que abordam o tema. Portanto, sugere-se que novas pesquisas sejam elaboradas a fim de gerar subsídios aos psicólogos, enquanto agentes de saúde mental, para que se engajem ativamente na discussão sobre o uso excessivo do celular e suas repercussões, especialmente no âmbito familiar.